E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Estamos começando então a terceira semana desse pré-ENEM Eureka com vocês. Acho que está muito legal os seus estudos, né? Espero que sim. 2 semanas já e você já pôde perceber todo o empenho, todo o esforço, toda a intensidade que nós vamos aqui colocar para vocês se prepararem, se qualificarem para a sua provinha do Enem lá em novembro. Legal? Espero que vocês estejam gostando desse exercício, desse estudo, tanto quanto nós. Então vamos lá, vamos começar a nossa segunda-feira, agora na primeira parte da aula com Sociologia e Química, comigo, com o Leonardo e com o professor Paulo. Tudo certo, Paulo? Tudo tranquilo, Leonardo. Mais uma vez estamos aí, né, firmes e fortes. Acredito que o aluno também está em casa aproveitando todos esses momentos, buscando as informações que a gente sempre deixa no final, né? A gente deixa alguma coisinha para que você possa aí implementar mais ainda os seus estudos e lá em outubro, viu, professor? Outubro? Tô perdido. Então não era 8, 9 de novembro, eu imaginava, não. Dia 24 e 25 de outubro. 24, perdão, pessoal, 24 e 25 de outubro. Vai matar uns 3, 4 aí do coração. Como já, assim, né? O pessoal já fez as inscrições, já tá tudo pronto. Então a gente vai estar aí resolvendo mais alguma coisinha, ver se a gente consegue entrar junto com a sociologia, né? Já que a química e a física, né? A física, a química e a biologia é um dos eixos, mas a gente pode ter até alguma relaçãozinha aí com as questões ambientais que entra na parte social também. Legal. E é isso aí, sempre com a presença da nossa tutora e da nossa comentadora, professora Denise também. Tudo bem, Denise? Tudo bem, boa tarde para todo mundo. Lembrando que a ideia aqui é demonstrar os links, né, que são estabelecidos a partir das disciplinas. Química, ainda não achei um link, mas Sociologia, Artes, Geografia, onde eu acho, Paulo. Ainda não achei. Obrigada, Leonardo. Legal, Denise. Pessoal, e olha, falando em links, então, a primeira questão que eu vou resolver agora tem, sim, uma profunda relação com as questões das ciências da natureza, com a física, com a química e com a biologia. Porque ela trata, sobretudo, das transformações tecnológicas, ou, melhor dizendo, do impacto das transformações tecnológicas na nossa vida em geral. A gente já falou um pouquinho sobre isso na aula passada, foi uma questão bem simples que nós resolvemos, só de identificação das tecnologias da informação e da comunicação, das famosas TICs, mas agora a gente vai dar um passo adiante e vai complexificar a nossa conversa e tentar entender quais são as consequências, quais são os possíveis impactos dessas tecnologias na nossa vida em geral, nas nossas relações sociais cotidianas, na nossa economia, nas nossas relações de trabalho. Legal? Olha só que interessante, né? Eu não sei se você pensa sobre isso, mas o impacto das tecnologias em nossa vida é brutal. É muito brutal. Absolutamente tudo que nós fazemos hoje, em 2015, tem como motivador, como veículo, como mediador as tecnologias. Afinal de contas, pare para você pensar, está aqui, ó, a gente está conversando, vocês estão aí me vendo, em razão de uma tecnologia extremamente avançada, que permite hoje que pessoas que nunca se viram pessoalmente, aí, ó, tenham um contato. Legal? Aliás, isso está alterando a própria educação aqui no Brasil e no mundo inteiro em geral, né? Mais e mais a educação à distância, por meio das câmeras, por meio da internet, vem se tornando um padrão aí a nível global, né? Então tem muitos brasileiros hoje, por exemplo, fazendo cursos em Stanford, em Harvard, via web, né? Sem sair daqui. Então, as tecnologias mudam completamente a nossa vida e a nossa maneira de pensar, né? A gente fala em tecnologia assim, pensando em coisas extremamente inovadoras, extremamente desenvolvidas, mas não é só isso, né? Pensem vocês, deixa eu dar um exemplo bem simples aqui, talvez fazendo uma relação com o Paulo.
Paulo, você sabia que havia uma profissão há uns 100, 150 anos atrás chamada de bosteiro? Bosteiro. Cuidado. Bosteiro. Cuidado com o que você vai dizer. Não é pegadinha, não há pegadinha, mas o próprio nome da profissão já assusta, né? Já dá uma ideia do que é, né, Denise? Bosteiro. Não sei se vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas é isso mesmo, né? Tinha lá, 100, 150 anos atrás, um profissional aqui no Brasil que limpava as fossas das casas, dos edifícios públicos, e o nome desse profissional era bosteiro. E ele, aliás, era uma pessoa muito importante, diga-se de passagem, né? Afinal de contas, imagine a falta de higiene, os problemas de saúde, de propagação de doenças que nós poderíamos ter se essas fossas não fossem limpadas. Então, essa pessoa ganhava muito dinheiro, inclusive. E dependendo aí, as pessoas almejavam ser bosteiros. Agora, Paulo, você conversou sobre isso quando conversou sobre água conosco, né? Se você tem um sistema de esgoto bem organizado nas cidades, acho que a gente não precisa mais dessa profissão, né? Ainda acho que vai precisar, porque em casa talvez exista algum, né? Porque isso vai levar muito tempo para se modificar, vamos dizer assim, né? Talvez até, só que o problema é social. Né? Porque eu sempre vejo as reportagens, alguma coisa, não vou citar nomes nem nada, mas existia localidades que, né, ainda existe o esgoto a céu aberto. Céu aberto. Né? E isso vai cair aonde? Nos rios. E nos rios volta para quem? Para a gente. Então é uma falta de, às vezes, porque você tem que pagar por isso, né? Você tem que pagar por isso, isso vem na tua conta de água, né, o esgoto. E muita gente não quer ligar o esgoto à rede de esgoto para não precisar pagar esse valor. Olha só. Né? Só que ele não tá pensando que esse esgoto vai voltar para ele de novo, de alguma forma. De algum jeito. Certo? Então o cara pode ser que, né, futuramente essa profissão ela se esgote, né, do esgoto. Agora, essa profissão, graças ao bom destino, ela não é mais feita por uma pessoa. Talvez em alguma região, uma cidade ou outra de interior, tenha lá essa pessoa, né? Hoje em dia a tecnologia, né? Hoje em dia você tem as limpadoras de fossas que vão lá com um caminhão, colocam, né, uma mangueira, puxam tudo isso. Aparentemente deveriam fazer assim de uma maneira mais limpa, higiênica e responsável para todos possível. E se você ligou o seu esgoto na rede pública, aqui no Paraná pelo menos é a Sanepar que faz o papel de bosteiro hoje de todos nós, né? E deveria fazer muito mais. Então, pessoal, vejam que essas transformações tecnológicas alteram completamente a nossa vida, o nosso mercado de trabalho, a maneira como nós nos relacionamos com os outros e com os espaços públicos. Ora, você tem uma questão aqui que vocês vão ver que trata de uma tecnologia e de uma dimensão social completamente diferente da que nós estávamos conversando agora. Mas a lógica que vocês precisam desenvolver para resolver essa questão é a mesma. Vamos ler ela lá comigo, por favor? Então, tá assim, os temas abordados de hoje, a gente está abordando nessa primeira aula aquele primeiro tema sobre tecnologia. Volta isso, tecnologia e mundo do trabalho. Agora vai lá para a questão, por favor, Paulo. Aí, a questão 43, ainda na prova 2010, tá bom, pessoal? Prova oficial, caderno azul. Um banco inglês decidiu cobrar de seus clientes 5 libras toda vez que recorressem aos funcionários de suas agências. E o motivo disso é que, na verdade, não querem clientes em suas agências. O que querem é reduzir o número de agências, fazendo com que os clientes usem as máquinas automáticas em todo tipo de transações. Em suma, eles querem se livrar de seus funcionários. E quem escreveu esse trecho foi um historiador muito importante, um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, tá bom? Em um livro chamado O Novo Século. Tá aí uma dica de leitura para vocês. Eric Hobsbawm tem uma série de livros publicados e traduzidos aqui para o português,
tá? A Era das Revoluções, por exemplo, o breve século XX, ok? Recomendo a leitura para vocês. Então, olha só, se você leu esse texto, você percebeu o seguinte, que essa questão está nos dizendo que lá na Inglaterra, um banco resolveu cobrar 5 libras. Cara, 5 libras é dinheiro. Só para você ter contato pessoal com um funcionário. 5 libras, dinheiro de hoje, cotação de hoje, é mais ou menos R$5 a cada libra. Então a gente está falando aí de uns R$25 que você pagaria para conversar pessoalmente com um funcionário. E por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem promover, estimular as máquinas, né? As agências automáticas ali, e querem que todos usem essas máquinas. O texto termina com uma frase muito importante. Na verdade, o banco quer se livrar dos seus funcionários. E por quê os bancos querem se livrar dos seus funcionários? Aí, pessoal, a gente tem que lembrar de 2 questões. Primeiro, a tecnologia é mais barata do que a mão de obra. O que mais encarece um produto no capitalismo é a mão de obra. E quanto mais qualificada ela é, mais caro é o produto que ela gera. Claro, essa pessoa se preparou para isso. Ela é exímia, ela é especializada no que ela faz. Então ela vai cobrar caro por o que ela faz. Então, quanto mais vocês puderem, quanto mais as empresas puderem abrir mão dessa mão de obra, pagar por essa mão de obra, elas vão fazer isso. E as tecnologias permitem essa substituição. Legal? Aqui a gente está falando de banco. Agora, pensem vocês no campo. Né? Se a gente estivesse aqui conversando com um professor de geografia, eu perguntaria para ele sobre a Revolução Verde. Moçada, vocês já viram aquelas colheitadeiras que a rapaziada usa hoje nos campos? É um negócio... Você já andou numa colheitadeira dessas, assim, super... Não as novas, as antigas já. Paulo, eu sou super urbano, assim, filho de urbano. Denise, eu entrei uma vez, fiz um tour por uma dessas colheitadeiras, é impressionante. Tinha ar-condicionado, frigobar, CD, você coloca lá USB, som dentro da casinha, você senta ali, você fala, cara, eu tô assim em casa, super confortável, e aquele monstro imenso fazendo o trabalho de 300 homens em um mês, em um dia. O que 300 homens fazem em um mês, aquelas colheitadeiras fazem em um dia. O que é mais barato para esses grandes produtores rurais? Né? Então, agora, qual é o problema? O problema, pessoal, é o que a gente faz com essa mão de obra. Né? E aí se torna um problema social. O que nós fazemos com esses funcionários, com essas pessoas que são substituídas pelas máquinas? Se nós não pensamos isso politicamente, se nós não controlamos essas transformações tecnológicas e tomamos cuidado com a inserção dessas pessoas, porque essas pessoas precisam de renda, e são essas rendas que mantêm a nossa economia relativamente estável e, consequentemente, as nossas relações sociais gerais, em termos de violência, de criminalidade, estáveis. Né? Então, aqui no caso da questão, voltando para o caso do campo, o que aconteceu quando essas colheitadeiras começaram a ser utilizadas no Brasil? Toda essa rapaziada foi para as cidades. Os trabalhadores rurais foram para as cidades, só que eles chegam lá semi-analfabetos, pouco qualificados para um trabalho urbano, para um trabalho industrial, sem renda nenhuma, vão ocupando as periferias brasileiras. Um crescimento urbano desorganizado que gera toda essa problemática social que nós vivemos hoje em todo o Brasil. Legal? Aqui no caso dos bancos, idem. Se eu começo a estimular as máquinas, se eu começo a cobrar dos meus clientes para falar com os funcionários, esses funcionários vão sendo paulatinamente demitidos. Né? E para onde eles vão? Que renda eles geram? Então você está percebendo que há um conflito, há um impasse social que determina a tecnologia no mundo capitalista contemporâneo. É claro que eu quero usar essas tecnologias, elas são mais baratas, elas são mais eficientes, elas são mais eficazes, mas ao mesmo tempo, o que eu faço
com os nossos funcionários? Como é que eu realoco eles? Como é que eu preparo a sociedade para essa transformação tecnológica que gera transformações sociais e culturais? Perfeito? Vamos ver como a questão nos pergunta sobre esse impasse? Olha lá, ó. A questão no comando dela vai assim: o exemplo mencionado permite identificar um aspecto da adoção de novas tecnologias na economia capitalista contemporânea. Que economia capitalista contemporânea é essa? Eu vou falar em uma outra aula sobre isso, porque aí, ó, um professor ou outro que está me assistindo, um aluno ou outro que está acompanhando as nossas aulas, está falando, mas Leonardo, você não está falando de neoliberalismo. Perfeito. Essa nova economia capitalista contemporânea nós chamamos de neoliberalismo, que é uma nova forma de liberar as relações produtivas. E como é que você faz isso? Desregulando o mercado de trabalho, facilitando a contratação e demissão de funcionários, retirando direitos trabalhistas. Ok? Então, é claro, esses bancos só podem estimular o uso de tecnologia ao invés do funcionário porque o Estado inglês permitiu essa flexibilização para eles. Perfeito? Mas essa dimensão política a gente trata em uma outra aula. Voltando aqui para a questão, então. Um argumento, olha só o comando da questão, um argumento utilizado pelas empresas e uma consequência social de tal aspecto estão em... Você percebeu? A questão está te pedindo duas coisas. Um argumento, o que as empresas dizem para legitimar a ação delas? E qual é a consequência, uma possível consequência social dessa transformação tecnológica? Percebeu o que eles estão te pedindo? Vamos ver as alternativas e ver se você consegue matar a questão? Vamos lá. A. Qualidade total é o que os bancos dizem e estabilidade no trabalho? Será que se eu estimulo o uso de tecnologia, as pessoas vão ter mais estabilidade no trabalho? Aqueles funcionários dos bancos? Pleno emprego e enfraquecimento dos sindicatos? Será que com o uso, será que é isso que os bancos vão dizer? Olha, eu vou estimular o uso das máquinas ao invés dos funcionários para garantir o pleno emprego? C. Diminuição dos custos e insegurança no emprego? Responsabilidade social e redução do desemprego na D? Maximização dos lucros e aparecimento de empregos? Moçada, está muito fácil de você perceber que a C é a correta, perfeito? Diminuição dos custos é aquilo que o banco vai usar, vai dizer para legitimar a sua decisão. Olha, mais barato tecnologia do que funcionário. Perfeito? Ah, Leonardo, mas tem toda a manutenção das tecnologias, mas eu não pago FGTS, eu não pago 13º, eu não tenho que ficar com medo de greve, eu não tenho que me preocupar com licença maternidade, ok? E olha, licença maternidade aqui no Brasil, mulher 6 meses, homem 5 dias. Em alguns países da Europa chega a 3 anos a licença maternidade, como na Noruega, como na Finlândia, como na Suécia. Licença paternidade, Paulo, Suécia, Finlândia, Noruega, 6 meses. Né? Paulo que tem quantos filhos? 6? 6 maluca, filhos já? Não fale, pelo amor de Deus. O Paulo, como vive em uma sociedade neoliberal, sabe que é muito caro pagar por filhos. Então, né, ele não foi assim tão condizente com a natureza. Leonardo, então, diga lá, Paulo. Uma questão bacana que eu acho que podia entrar bastante também aí, você está falando em uso de tecnologias, Totalmente. certo? Só que essas tecnologias vão se evoluindo de ano em ano. E o que fazer com a tecnologia antiga? Cria um outro processo ambiental, social, que é a utilização, por exemplo, de uma maquininha de cartão. Você tem a bateria. Depois que você coloca um chip no celular, que hoje em dia você pode pagar no celular, tem um chipzinho já, certo? Então, quer dizer, aquela máquina que era desse tamanho, você vai fazer o que com ela? Você vai ter que tentar reciclar alguma coisa, mas muito material está sendo jogado fora.
E comprometendo o ambiente mais ainda, daí tem todas. A gente pode aí ficar umas 3 horas aqui falando sobre as questões de metais pesados no solo e na terra, no ar, né? Os problemas que esses metais podem ocasionar no âmbito biológico do negócio. Então a gente podia ficar, a própria reciclagem em si, se dá por geração de energia, consumo de energia, certo? Só para ter uma ideia, a reciclagem do alumínio, que é muito utilizado hoje, o Brasil acho que é o primeiro em reciclagem de alumínio do mundo, tanto é que a gente usa a reciclagem para consumir menos energia. Cerca de 40% a menos você usa de energia para reciclar alumínio do que você usar da própria rocha que é a bauxita. Então, vão se evoluindo as tecnologias, mas vai ficando um rasto, vamos dizer assim, de materiais que vão parar no aterro sanitário, no lixão, e pode causar um grande problema ambiental. E se a gente não discute isso em termos públicos, em termos sociais, isso é muito problemático, né, pessoal? Então vocês vejam que as questões que o Paulo levanta para vocês, técnicas, tecnológicas, não são questões só técnicas e tecnológicas, são questões públicas, né? O que nós fazemos com os nossos lixões, como nós descartamos, como nós reciclamos toda essa tecnologia que cada vez mais se torna mais presente em nossa sociedade. E é muito interessante você pensar que o Brasil tem tem a maior reciclagem de latinhas de alumínio, Paulo. Não sei se de alumínio em geral, mas, novamente, por questões sociais. Não porque o nosso Estado se preocupa com essa reciclagem, mas porque tem tanta gente pobre nesse país que sai pelas ruas catando latinha para sobreviver, que nós nos tornamos os maiores recicladores de alumínio. É uma coisa social, porque antigamente, por exemplo, se via o pessoal jogando a latinha de refrigerante, ela ficava rolando uma eternidade. Hoje os caras brigam por causa da latinha. Papelão, plástico, quer dizer, é uma questão meio que eu acho que vai evoluindo a cultura, né? Por exemplo, posso falar do óleo de fritura, né, que o pessoal jogava no ralo direto, é uma contaminação absurda, 1 litro de óleo contamina praticamente cerca de 1 milhão de litros de água. Olha só. Certo? Então, quer dizer, o que o pessoal está fazendo hoje? Mercados estão tendo, vamos dizer assim, o destino geral vai para fazer sabão, vai fazer para biodiesel. Então, tem outras maneiras de você consumir esse lixo que a gente está lançando para a atmosfera ou para o meio ambiente de modo geral. Perfeito. Então, mais uma questão aí para a gente manter o nosso foco e continuar discutindo aqui e para você ir pensando aí não só para o Enem, mas também para a tua vida como um cidadão. Então, pessoal, é isso, né? O banco vai falar em diminuição dos custos. E é claro que a consequência social e como diz a questão aqui, insegurança no emprego. Perfeito? Os funcionários não sabem, né, se vão ficar ou não, até quando vão ficar. Aquela estabilidade no emprego que era almejada pelos nossos avós há 50 anos atrás, que entravam numa empresa e pensavam em estabelecer uma carreira naquela empresa, hoje já é outra dimensão. Você não sabe muito bem se você vai conseguir se definir como um funcionário por toda a vida, né, em uma só empresa. Não só porque as pessoas querem ter mais experiências de trabalho, mas também porque as empresas não garantem essa estabilidade. Maravilha? Então é por aí, pessoal, cuidado com essas questões, a gente certamente vai voltar a conversar sobre elas, tá? Eu vou agora para uma segunda e última questão da minha aula, muito importante e, aliás, muito significativa para o momento, dado o que aconteceu semana passada nos Estados Unidos, que teve repercussão nas redes sociais aqui no Brasil. Deixa eu jogar a questão lá no quadro, a gente vai ler e aí vai conversar com você, tá? Vamos lá. Eu vou pular essa aqui e uma outra aula eu resolvo com vocês e vou discutir essa questão aqui, ó, pessoal. 33 de 2010, caderno azul. Pecado nefando era a expressão correntemente utilizada pelos inquisidores para a sodomia. Nefandos, o que não pode ser dito. A Assembleia de Clérigos, reunida em Salvador em 1707, olha só, você tem que ler esse texto e falar, opa, ele está se referindo ao passado. Considerou a sodomia tão péssimo e horrendo crime,
tão contrário à lei da natureza que era indigno de ser nomeado e, por isso mesmo, nefando, né? Nefasto, eu posso dizer, né, Denise? Exatamente. Vem daí justamente dessa expressão, nefando, algo que não deve ser mencionado, algo que não deve ser dito. De tão horrível, de tão terrível, né? Inclusive aqui os meninos devem se lembrar aqui desse período, né? A gente começa o Barroco no Brasil, 1601, e pega justamente esse período da Inquisição. Daí é o Barroco chamado Arte do Conflito. Só para a gente estabelecer uma relação, né, entre esse período, que a gente discute muito na literatura, o Barroco, a Contra-Reforma, né, que é a Igreja tentando resgatar o poder, e essa questão aqui que está sendo relacionada à Assembleia de Clérigos, né, reunida em Salvador até então. E, aliás, o Barroco brasileiro, né, na figura central de outro baiano, né, o Gregório de Matos, o Boca Maldita. Né? Lindo, 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 lindo. Recomendo a todos que não leram ainda, ler um pouco mais de Gregório de Matos. Agora, você percebeu que esse texto está se referindo, então, à maneira como a igreja entendia a sodomia. Sodomia, pessoal, em termos assim, a palavra sodomia oficialmente se refere a tudo aquilo que é pervertido, mas culturalmente tudo aquilo que é contrário à sua ideia original. Mas tradicionalmente, historicamente, acabou se referindo sobretudo à homossexualidade. Ok? Então, sodomia, eu não conheço nada de história da Igreja Católica e não sei falar para vocês de Sodoma e Gomorra e todas essas questões católicas oficiais do Vaticano. Mas a questão aqui é, se você leu bem o texto, você entendeu. Ele está falando que a sodomia, a homossexualidade, era vista pelos oficiais da igreja de uma maneira tão terrível, tão nefasta, tão horrenda, que era um pecado que sequer poderia ser dito, poderia ser, né, mencionado. Perfeito? Continuando, leiam o segundo texto. Essa é uma questão que tem 2 textos e vai pedir para você relacioná-los na hora de resolver a questão de escolher a alternativa correta. Vamos lá comigo. Segundo texto, o número de homossexuais assassinados no Brasil bateu um recorde histórico em 2009. De acordo com o relatório anual de assassinatos de homossexuais, LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e travestis, neste ano foram registrados 195 mortos por motivação homofóbica no país. Né? E isso são os números que nós conhecemos, porque eles podem ser muito maiores. Esses são os registrados. Né, que através de estudos e análises conseguiram identificar o crime com uma motivação ou com um contexto homofóbico. Então, olha só o que a questão armou para você. Um texto lá do comecinho do século XVIII, falando da maneira como a Igreja Católica entendia a homossexualidade e depois falando da violência homofóbica no presente. Como é que você vai relacionar as duas dimensões? Como é que você vai conectar essas duas histórias, esses 2 momentos históricos? Está achando a questão interessante, Denise? Eu estava até pensando justamente nessa que a gente estava discutindo antes do início da aula, né? Sobre essa divisão, que para mim é questionável, né? A questão dos héteros, dos homossexuais, dos bissexuais, que hoje a sociedade acabou instaurando essa divisão. Né? Então, eu discordo um pouco dessa divisão. Mas no que tange à questão em si, embora a gente tenha aí um período muito distante um do outro, certamente ainda se mantém o preconceito. Isso a gente chama de argumento de autoridade, quando você traz algum argumento baseado em números, né, que não pode ser contestado. É verdade, né? É complicado a gente falar dessas divisões porque o projeto é exatamente esse, acabar com as divisões e estabelecer convivências entre diferenças as mais próximas possíveis. Mas está aqui
uma dimensão da prova do Enem, nas ciências humanas e na redação também, que você deve ficar muito esperto. O Enem quer promover a cidadania no Brasil. Ele quer promover os princípios da igualdade, da liberdade e do respeito às diferenças. Então ele vai trazer essas questões polêmicas, de minorias para a sua prova, porque ele quer sim que você saia dessa prova, dos seus estudos e da sua execução dessa prova, mais atento e mais respeitoso à cidadania neste país. Perfeito? Então, aqui a questão é sobre a homossexualidade, o preconceito, a discriminação em relação à homossexualidade, né? Interessante falar dessa questão neste momento em que os Estados Unidos, semana passada, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ali, ó, pau a pau, 5-4 nos votos dos ministros, decidiu que a união civil entre homossexuais deve ser garantida em todos os estados da União, da federação deles. Algo que nós brasileiros, que a nossa Suprema Corte já tinha feito em 2011. Ok? Por unanimidade, 9-0, se eu não me engano, havia 2 ministros que não participaram daquela reunião, nós temos 11 ministros no nosso Supremo, se eu não me engano, tá? Decidiram por unanimidade que união civil entre homossexuais é uma união estável. Ok? Então não foi exatamente a mesma decisão, mas na prática, sim, dizendo que casais homossexuais que moram juntos há muito tempo configuram uma união estável. Então todos os direitos dos parceiros estão garantidos, por mais que aquela união não tenha sido oficializada civilmente. Então, no momento em que essas polêmicas estão sendo levantadas, é muito importante a gente entender o seguinte, pessoal, e nesse sentido eu concordo totalmente com o Enem. Moçada, para ser bem direto e claro com vocês antes de resolver a questão, eu não estou nem aí para o que você pensa sobre a homossexualidade. Ninguém deve estar nem aí para o que você pensa sobre a homossexualidade. O que eu me preocupo, o que o Enem se preocupa, o que todos nós devemos nos preocupar é se você está capacitado para garantir o direito dos homossexuais. Aí está a cidadania. Você tem o direito do pensamento livre. Agora, você não tem o direito de bater em ninguém pelas suas diferenças. Você tem completamente todo o direito que você queira ter no mundo para ter as suas opiniões sobre a homossexualidade. Mas você precisa reconhecer os direitos de herança e de guarda e de paternidade e maternidade dos homossexuais. Isso é cidadania, não é polêmica coisa nenhuma. Você acredita em direitos? Você acredita em liberdade, igualdade e respeito às diferenças? A nossa Constituição Federal garante, a nossa Constituição Federal acredita. Será que você está capacitado para conceber essa Constituição tal como ela diz que a cidadania deve ser? Então é disso que nós estamos falando aqui. Direitos. Não é se você concorda ou discorda. É direitos. Perfeito? A questão aqui vai tratar de toda a cultura do preconceito em relação aos homossexuais. E para mostrar para vocês como eles vão associar essas duas dimensões históricas, eu jogo as alternativas para você lá, ó. Acompanhe aqui. A homofobia é a rejeição e menosprezo à orientação sexual do outro e muitas vezes expressa-se sob a forma de comportamentos violentos. Os textos indicam que as condenações públicas, perseguições e assassinatos de homossexuais no país estão associadas ao quê? Leiam lá, pessoal, todas as alternativas e vocês vão perceber que a D é a correta, né? Estão associadas a um passado histórico marcado pela demonização do corpo, eu diria pela demonização da homossexualidade e por formas recorrentes de tabu e intolerância. Essa cultura religiosa, ela alimentou por muito tempo todo esse preconceito e você está observando isso nas redes sociais hoje, em pleno 2015. Você está observando isso e isso me dá muita dor no coração no nosso Congresso Nacional.
Aí é complicado, porque a pessoa que tinha que estar lá garantindo essa cidadania está querendo jogar contra ela. Então, eu fico louco com isso. Rapaziada, se liguem como as pessoas estão te representando lá. Porque se elas estão indo contra a cidadania, elas estão indo contra você. Tá bom? Beleza? Fiquem espertos nesse assunto, porque ele vai aparecer na sua prova deste ano também. Ok? Valeu, moçada! Voltamos daqui a pouquinho, 5 minutinhos de intervalo com a aula do Paulo. Legal? Um abraço, até mais.